Lucas capítulo 22. A conspiração para matar Jesus. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo, o pacto da traição. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12, e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Jesus e os discípulos na Páscoa. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Última Páscoa de Jesus. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Seja o maior como quem serve. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois, qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa,
Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus prediz a traição de Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Lutar pela vida e pelo reino. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Portanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Jesus sai para orar no monte. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue e corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus é preso, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o sermo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta.
e, tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus é humilhado e torturado. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vedando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus diante dos líderes judeus. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: se vô-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca.